do Marcos, só para a gente conferir. Enquanto isso, a gente vai esperando o pessoal entrar. Bom, legal. O Paulo também já falou que tá dando para ouvir aí. Bom, bacana. Bom, Marcos, primeiro gostaria de agradecer a presença da Opportunity em nos apoiar nesse bate-papo, em trazer aqui para o pessoal, para os nossos clientes, acima de tudo, uma informação de bastante importância, né, para a gente se atualizar e trazer uma visão aí de uma asset bastante conceituada, que tem, que está dentro da nossa lista de fundos também como boas oportunidades de diversificação. Bom, lembrando a todos que o objetivo principal da WFlow é trazer informação. A gente está próximo dos clientes nesse momento, acho que de mais proximidade de um isolamento social, mas ainda assim trazer bastante conteúdo. E, Marcos, para quem não conhece um pouquinho de você, um pouquinho da Opportunity, faz as boas-vindas ao pessoal, por favor. Bom, eu sou responsável pelos fundos macro multimercado do Opportunity. O nosso carro-chefe é o Opportunity Total, temos também o Opportunity Market, que é a mesma estratégia com menos risco, 40% do risco do total, e temos um fundo de previdência que tenta espelhar, na medida do possível, a estratégia do Total. O Opportunity é uma casa aí, uma das primeiras ações independentes do Brasil. A casa está no mercado desde 94. A gente, em termos de patrimônio under manager, eu acho que é a maior casa independente do Brasil. A gente tem mais de 40 bi under management, bastante concentrado nos fundos de equity, de ações, né? Na estratégia macro, que eu sou responsável, a gente tem um patrimônio em torno de 4 bi. É um fundo mais volátil total, com um VaR relativamente grande aí, e tem um pouco de volatilidade esse fundo, mas é um fundo que opera todos os mercados, tanto no Brasil quanto no exterior. Legal. Eu estou no mercado desde 96 e passei por algumas casas, tenho PhD em economia em Chicago, então tenho um viés bastante de economista aí na gestão do fundo. Técnico. Exatamente. Legal. Bom, a gente vai entrar um pouquinho também depois na ideia dos fundos, trabalhar aqui de uma forma didática, às vezes, para a gente que está ali no relacionamento com o cliente, na parte técnica, é bastante usual a gente falar algumas palavras de volatilidade, VaR e risco. Às vezes, para o pessoal é um pouquinho muito matemático, pouco usual. A ideia é também a gente tentar trazer uma didática para poder explicar um pouquinho. Bom, mas dentro das estratégias, né, e principalmente dentro da visão da Opportunity hoje que você como economista comentou, como é que vocês estão enxergando ali, né, acho que pós essa primeira onda da crise, enfim, como é que vocês estão enxergando o momento Brasil inicialmente, até para a gente poder dividir a visão da casa com os nossos clientes? Tá, a visão Brasil, a gente tem uma visão cautelosa. Eu acho que, principalmente aí pela evolução da doença, acho que a gente não conseguiu entrar ainda na fase, naquela curva descendente. A gente tem tentativamente um pico aqui em alguns estados, particularmente aqui em São Paulo, mas ainda não tá claro que a gente conseguiu estabilizar a doença. O lockdown com isso está se estendendo aí por mais tempo que a gente gostaria, e os impactos econômicos são dramáticos, né? A gente tem uma queda de produto, desemprego elevado. Dentro disso tudo, a gente tem outras crises acontecendo, né? Tem uma instabilidade política, uma tensão entre os poderes aí, uma tensão entre o executivo e os governadores, que atrapalha na gestão da doença e dá uma sensação aí de instabilidade para o investidor. Também aqui na crise a gente partiu de uma situação fiscal um pouco frágil, e a gente está promovendo aí uma expansão de gastos bastante expressiva aí para lidar com a crise. Então, a nossa dívida pública que vai dar um salto, e nessa instabilidade política o mercado começa a questionar se a gente vai ser capaz de voltar numa trajetória
positiva aí de controle das contas públicas, né? Então, eu acho que essa é a principal questão. Então, por isso, eu acho que semana passada a gente acha que caminhou para um equilíbrio aí instável, o governo tentando uma aproximação do Congresso, tentando uma aproximação do Centrão, tentando buscar uma coalizão aí para poder governar, mas eu acho que ainda é muito tentativa. Hoje mesmo tiveram uma série de outros ruídos aí, então a situação continua complicada e por isso a gente tem uma postura um pouco mais cautelosa com o Brasil. Eu acho que nesse ponto você tocou num assunto bem sensível, que é a questão fiscal, né? Então, assim, acho que a gente vê muito a evolução, né? O reflexo disso, né? Como incentivo nesse primeiro momento de crise do governo e tentando realmente ajudar não só as pequenas empresas, mas também a população de maneira geral. E a gente já tem uma situação um pouco complicada, um pouco mais indefinida com relação à situação fiscal do país. A gente está ainda nessa questão agravada pela doença, pela crise, nesse momento político que você também comentou. Hoje, como é que principalmente os fundos hoje da Opportunity, a visão de vocês com relação, bom, acho que faz mais sentido uma exposição em bolsa, uma exposição em moeda, em dólar. Como é que vocês estão trabalhando esses cenários hoje? Bom, eu acho que aí não dá para falar do portfólio se a gente não falar Claro, um pouco claro, do internacional, né? claro. Porque a nossa visão aqui, desde o começo da crise, foi que Estados Unidos estava numa trajetória mais virtuosa, vamos dizer assim. Uhum. Primeiro pelo volume de estímulos que foi injetado na economia americana, tanto por parte do Fed quanto por parte do Tesouro, via expansão fiscal. A intervenção do Fed foi sem precedentes, numa velocidade muito grande, muito maior do que foi em 2008, 2008. até por causa do aprendizado, né? Lá a gente estava criando as ferramentas ficaram na prateleira, e quando teve que usar de novo, a gente puxou da prateleira uma série de coisas que já estava pronta. Então, por isso que eu acho que a gente conseguiu fazer de maneira bastante tempestiva, eles conseguiram fazer de maneira bastante tempestiva todas as medidas de expansão monetária. Do lado fiscal também, surpreendeu a velocidade, o tamanho do pacote fiscal americano, e a gente viu que os Estados Unidos está conseguindo lidar com a crise, né? Derrubou a curva em todos os estados americanos e estamos partindo para uma reabertura. Então, nossos portfólios eles tiveram um viés pró-Estados Unidos, principalmente na Bolsa, e na Bolsa a gente preferiu ter um viés também dentro da Bolsa em tecnologia, que a gente achava que era o setor que ia se beneficiar desse fechamento. E na verdade foi uma boa posição. E está sendo ainda, né? A gente está carregando essa posição. Era isso que eu ia falar. A gente até diminuiu um pouco na margem, né? Agora, essa semana que entrou aqui, eu acho que a gente teve a reabertura, teve um monte de fato positivo, S&P rompeu os 3.000, Nasdaq indo em direção, que é a bolsa de tecnologia, já indo em direção aos highs do ano, então a gente pôs um pouco no bolso, mas marginalmente. A gente continua achando que o cenário é positivo. Nesse ponto, só para complementar, que eu acho que é legal para o pessoal entender um pouquinho, hoje, acho que do que você conseguir compartilhar com a gente, a visão e posição da casa, por exemplo, olha, na exposição em Bolsa de Valores fora do Brasil, talvez essa área de tecnologia, de inovação, como é a posição aqui no Brasil, principalmente numa margem mais macro ali, para a gente ter uma ideia e um horizonte. Em termos de tamanho, é isso? De posição? É isso? Mais ou menos isso, mais ou menos isso. Bom, a gente carregou uma posição em termos de bolsa americana perto de 20%, uns Legal. 12% era o S&P futuro, 8% era a Nasdaq e mais algumas ações de tecnologia as maiores. A Amazon, Google, Microsoft, essas mais as Big Tech americanas, que eu acho que Uhum. se beneficiaram muito com essa crise. A gente é um fundo macro, então a gente tem preferência por esse trade um pouco mais macro nos índices, mas a casa, a gente tem acesso a
uma expertise enorme de equity do Opportunity. Então tem um grupo de Global Equity, tem um grupo de 5 pessoas que só analisam as empresas, então a gente tenta buscar também as ideias desse grupo e trazer para dentro do nosso fundo macro. Da mesma forma, a gente tem um time enorme de Equity Brasil, que a gente tenta trazer as principais ideias para dentro do fundo. Em termos de Brasil, a gente tinha Brasil, ficou em torno de 10%. Semana passada, com essa melhora política, a gente aumentou um pouco de Brasil, marginalmente, para 12%, 13%. A gente continua tentativo aqui em Brasil, vamos ver como é que evolui o cenário positivo. Aqui em Brasil, acho que as principais posições foram em juros. A gente acreditou que, desde o começo, que esse choque era muito deflacionário, e a gente achava que o Banco Central ia retomar o corte de juros, ia trazer a Selic para recordes de baixa e que os juros vai ficar constante nesse patamar baixo por um longo período. A gente está vendo a inflação esse ano abaixo de 2, com a meta de 4, ano que vem abaixo de 3,5, com uma meta aí 3,75, e uma recessão enorme. Esse ano o PIB deve cair quase 10%. E ano que vem a retomada, pelo que está apontando aqui no Brasil, dada a dificuldade de lidar com a doença, não é das mais animadoras, né? Então, os juros é onde a gente tinha mais convicção, a gente fez uma posição em janeiro 22, em DI futuro e também na parte intermediária da curva de NTNB. A gente acha que o juro real aí, nesse patamar, dado os juros do resto do mundo, e a gente acredita que ainda o Brasil não tem nenhum problema de solvência, a gente acha que os juros são atrativos. Então, a gente ganhou mais dinheiro aqui no Brasil via juros aqui nesse período. Bolsa, a maior parte é índice, a gente tem alguma coisa alocação na parte também que a gente tentou espelhar essa ideia de tecnologia aqui, que também foi muito bem, né? O setor de retail online aqui, a gente está vendo aí no na nossa quarentena como a gente precisa, como a gente está mudando, né? Eu mesmo Com aumentei certeza. muito o meu uso dos retail online aí, dos retailers online. E a gente acha que era bom, teve um pouco de Vale também, que se beneficia aí de uma retomada da Ásia e do dólar um pouco mais desvalorizado. E no dólar a gente tem tido uma postura mais tática de ter posições um pouco mais dinâmicas e não muito estruturais. Então, eu acho que é isso, assim, em termos do portfólio, eu acho que Acho foi que esse. um ponto legal que você comentou foi justamente essa questão dos juros, né? A gente não ter vivenciado um patamar tão baixo. E a gente já viu, inclusive, o Banco Central, na última reunião do Copom, sinalizando eventualmente até mais um corte para eventualmente a gente ter uma injeção de estímulo na economia. Como você bem comentou, pensando realmente nesse aumento futuro de taxa de juros, como é que é a visão hoje de vocês com relação a essa outra possibilidade de corte de juros e até influência no câmbio com relação à posição offshore? Nos juros a gente acha que vai ter mais um corte aí na próximo Copom e provavelmente sinalização de que vai parar. A gente está pendendo para ser mais um corte de 75, mas precisamos ver o cenário aí. Eu acho que depende de como a gente chegar lá perto. Eu acho que se fosse agora, seria. A gente está vislumbrando aí um corte de mais 75 e uma pausa aí do Copom, provavelmente encerrando o ciclo. Eu acho que isso já foi sinalizado e eu acho que eles devem ratificar isso na reunião. O dólar a gente não compartilha dessa visão de que os juros é o causador da alta do dólar. Eu acho que o dólar tem uma série de outros fatores que estão pressionando o dólar. Internamente, eu acho que é muito mais importante a crise política e os riscos fiscais. Eu acho que a falta de uma âncora fiscal clara é o que está colocando volatilidade nesse câmbio e também a tensão aí política que a gente está vivendo. E também externamente a gente está vendo um momento de muita aversão ao risco, muita saída de capital de países emergentes, que eu acho que independe do nível de taxa de juros, que essas decisões estão sendo tomadas por uma aversão ao risco muito forte. É uma Não questão é mais meio, estrutural também. não é 50 basis points para cá, 100 basis points para cá e para lá que vai alterar essa decisão. Então, eu acho que os juros ele tem que seguir o objetivo doméstico aí da meta de inflação e o câmbio é flutuante. O Banco Central só Nessa. vai. Pode falar, desculpa. Não, não, pode terminar, perdão.
Não, o Banco Central ele está atuando aí no mercado de câmbio para tentar suavizar um pouco o movimento, tentar dar um pouco de liquidez para o mercado nos momentos mais difíceis, em que você tem uma disfuncionalidade do mercado. Mas eu acho que o câmbio vai ser para cima por outros fatores, não independe aí da política de juros. A gente tem que usar o máximo da política monetária aí para tentar combater essa recessão que a gente está vendo. Legal, acho que esse é um ponto importante. Desse ponto que você também comentou, né, principalmente da questão política e fiscal, considerando ali, se a gente for olhar, né, a somatória, né, da crise do coronavírus que atingiu inevitavelmente boa parte do Brasil, ainda como você comentou, que talvez a gente não tenha ainda passado por esse momento talvez de pico, né, e evidentemente com toda a turbulência política, como é que vocês hoje enxergam, né? Acho que vale a pena até você falar um pouco dessa visão de estrutura do Brasil como um todo, né? Essa capacidade, né, de retomada de crescimento, de aprovação de reforma, a gente fala assim, de voltar o avião para a pista para decolar. Como é que vocês estão enxergando isso hoje? Tá difícil. Eu acho que a gente a visibilidade tá baixa. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que entender que essa é uma crise que tem a sua fonte primária fora do sistema econômico. Então foi um choque de uma doença que a gente conhecia pouco inicialmente e que não tinha remédios aí disponíveis, está sendo desenvolvido, vai demorar para entrar, uma vacina provavelmente só vai vir ano que vem. E a única maneira que você tem para lidar com isso é o distanciamento social. Então, enquanto a gente não estabilizar a doença, eu acho que não dá para pensar numa recuperação consistente. Uhum. Eu acho que os mercados estão olhando muito atentamente para isso. E quando você vai para esse ponto, eu acho que o Brasil ainda está um pouco atrás da curva, né? Eu acho que você pegar o número de mortes, o número de novos casos, continua subindo. A gente não tem ainda uma indicação de estabilização. Talvez a segunda derivada, com muito boa vontade, esteja já negativa, mas então a doença ainda está preocupando. Outra coisa que preocupa é que a gente não tem, a nível nacional, um plano centralizado aí de reabertura. Ontem eu acho que o mercado até comemorou um pouco a organização de São Paulo, Exato. com com o governador apresentando um plano aí de reabertura, começando a reabertura nos municípios de maneira organizada, aparentemente um plano consistente. Então é isso que precisa, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a gente precisa acabar com essa desorganização política, né? Eu acho que precisa. Acho que esse é o ponto fundamental, né? Eu acho que para a gente ter confiança como investidor, eu acho que precisa a classe política aí chegar num acordo, parar com as pautas bombas e a gente passar uma régua aí nos gastos fiscais aí relacionados à pandemia, que esses gastos sejam contidos, sejam isolados, vamos dizer assim, em 2020, e em 2021 a gente retome. Ainda não está claro isso, tá? Até porque a pandemia a gente não sabe quando vai acabar. Então, a gente Exato. ainda está discutindo aumentar o Corona Voucher, dar ajuda para a empresa. Então, assim, aquela caixa de Pandora do fiscal está aberta ainda. E isso incomoda um pouco num país como o Brasil, que sempre teve E, problemas de controle. e não sabemos ainda quem, quando e como vai ser paga essa dívida. Isso. Então, Quem a primeiro, gente aí o sabe. segundo. Exatamente. Aí a gente está vendo uma expansão da dívida pública que pode beirar 100% do PIB já esse ano, entendeu? O déficit fiscal, o déficit primário, está indo para 10% do PIB. Para um país como o Brasil, que tem as contas mais frágeis, é dramático. A agenda de reformas aí já é o terceiro passo. Eu acho que se a gente conseguir estabilizar o fiscal esse ano, controlar a doença, eu acho que aí a gente pode pensar na trajetória. Mas, por enquanto, eu acho que está completamente fora das discussões políticas aí uma retomada séria da pauta de reforma. Eu acho que ficou tudo para segundo plano, tudo para trás aí, dependendo aí da evolução da doença. Então tá num momento complicado de Brasil. Eu acho que tudo vai aliviar um pouco se a gente passar esse pico da doença.
mostrar que foi capaz de administrar e caminhar para uma reabertura gradual. Eu acho que esse é o primeiro passo. Inclusive hoje a gente teve o dado do IBGE, né, com relação ao desemprego no mês de abril, e foi na faixa ali de 12,6%, né, veio um pouco abaixo, principalmente do que a XP projetava para o nível, né, mensal de desemprego, mas ainda assim um dado preocupante, né? Você quer comentar alguma coisa com relação a isso? Como vocês enxergam esse ponto específico de desemprego dentro da economia e retomada de Brasil? Então, o desemprego, eu acho que não tem muita novidade nesses números que estão saindo, né? Eu acho que a gente já esperava que Reflexo, aquele reflexo do distanciamento social, está acontecendo isso no mundo inteiro, nos Estados Unidos também teve um grande aumento do desemprego, mais alto do que toda a crise de 2008. Aqui no Brasil, acho que aumenta o recorde de desemprego por um único mês. Então, eu acho que já não tem muita novidade isso, tá? Eu acho que quem está acompanhando as contas, eu acho que já esperava um aumento grande do desemprego. Eu acho que a gente vai ter uma recessão forte. Esse desemprego aí tem risco de ir para números bem assustadores, bem perto aí de, sei lá, vai se aproximar de 20%. O PIB, pelo jeito que está aí na abertura aí, a gente estima que pode chegar entre 8% e 10% de queda, então é dramático, e cada vez que você adia a reabertura, eu acho que tem um impacto adicional aí nessa queda do PIB. com Por isso, certeza. por isso eu acho que ainda Brasil uma postura aí muito, muito cautelosa. Cautela, né? E como acho que até pela questão pós-crise e até do jeito da capacidade mesmo de resolução que os Estados Unidos também já vem implementando, como é que vocês enxergam hoje o nível de tensão entre Estados Unidos e China e os impactos disso, por exemplo, até mesmo nas posições que vocês carregam dentro dos fundos, né, de maneira Eu acho que geral? até dando um passo para trás, eu acho que essa tensão Estados Unidos-China é uma coisa que eu acho que é estrutural. Eu acho que a gente vai conviver com ela por muito tempo. Não é uma coisa pontual que vai ser resolvida com conversa dos dois lados. Eu acho que tem os Estados Unidos, o establishment americano, está questionando o modelo econômico chinês, que é um Legal. modelo de muito fechado, que tem um problema de copyrights aí de tecnologia, tem um país que não abre para investimento, tem uma série de dificuldades, tem uma questão geopolítica ali na Ásia que eu acho que é difícil a China está tomando posturas mais agressivas em relação a Hong Kong, a Taiwan, e isso fere os direitos, liberdades individuais, que eu acho que é um dos valores dos americanos. Então, não é mais uma coisa do Trump, uma guerra aí para ganhar votos. Eu acho que o establishment americano está incomodado, se incomodou com a China, e a gente vai ver uma série de medidas aí para, eu não vou chamar retaliar, mas para bloquear o avanço chinês. Uhum, Esse vírus, ele complicou um pouco a situação, né? com certeza. Eu acho que muito provavelmente foi um acidente, mas partiu de lá e eu acho que teve uma certa negligência ali no começo do processo, né? Eu acho que tentaram esconder, isso atrasou a tomada de decisão no mundo inteiro. Então, eu acho que isso agravou um pouco essa sensação de que o chinês não é um parceiro fair, né? Então, isso veio para ficar. No curto prazo, está preocupando a gente um pouco essa tensão em Hong Kong. Acho que a China realmente aproveitou esse ambiente mais conturbado para dar um passo em direção a anexar mesmo Hong Kong, trazer para os moldes chineses. Eu acho que isso é uma resposta ao seu público interno, que não dá para ter populações com níveis de restrições diferentes, né? Isso cria uma certa tensão dentro da China. Eu acho que eles estão apertando o cerco em torno de Hong Kong para trazer eles para o modelo mesmo que vale para toda a China continental. Isso vai acabar gerando retaliação do Ocidente. Os Estados Unidos já avisou que vai acabar com o status
privilegiado de Hong Kong, que vinha desde da independência da Inglaterra. E eu acho que é um foco de tensão importante, a gente está um pouco preocupado com isso. Amanhã o Trump vai fazer um pronunciamento sobre o assunto e a gente está observando. Até um pouco da redução que a gente fez na semana aí de Bolsa Americana, isso pesou um pouco, né? Eu acho que a gente tem que ter um pouco de atenção. Mas eu acho que vai ter assim, altos e baixos nisso aí. Eu acho que isso aí vai vir, isso aí é um processo que a gente vai ver em ondas. Legal. Por bastante tempo. E mesmo que o Trump perca a eleição, eu acho que isso não vai embora. Não, legal você compartilhar isso com a gente, porque no ano passado, até em meados de outras oportunidades de conversa com economistas, a gente falou assim, não, acho que é uma coisa mais pontual, etc. É aquela rixazinha de dois, três, no máximo, dois, 3 meses e trimestres, a gente já viu que já veio se prolongando por bastante tempo, e de fato eu particularmente compartilho dessa ideia também, né, de que isso seja uma coisa um pouco mais estrutural, um pouco mais de longo prazo, e acho que Sim. trazer isso para o pessoal é bem interessante. Ô Marcos, eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente, um pouquinho da história mesmo, ali, até para o pessoal entender, né, acho que os dois principais fundos hoje que você comentou, tanto o Global quanto o Market, eles já têm um tempo, né, de um histórico bastante consistente acima do benchmark. Eu queria que você comentasse para a gente, praticamente, quais são ali os pilares, né, da gestão, hoje da gestão que você e o time da Opportunity fazem, né, nesses fundos, e o quão bem eles conseguiram se desempenhar nessas outras crises, né, e o que vocês esperam para o próximo duplo ano aí, vamos assim dizer. Eu acho que eu posso falar da minha história no Opportunity. Não Acho o que pode fundo ser. existe há muito tempo. Eu assumi o fundo em junho de 2008, de 2018, há 2 anos atrás. Uhum. É, então, a postura que a gente tem aqui, eu tenho formação de economista, trabalhei em tesouraria, então o fundo, trabalhei na BTG durante 7 anos na tesouraria, ali que é um treino um pouco mais dinâmico, então o fundo tem esse duplo característica que a gente tenta trazer. Ele é um pouco tem um forte viés macro. Minha formação muito sólida em economia, eu fiz PhD em economia em Chicago, então a gente tem uma base de pesquisa muito grande, a gente tem um time de economistas bastante robusto, que a gente é a base da nossa tomada de decisão. Então a gente perde muito tempo discutindo economia, discutindo os cenários, as projeções, do desenrolar, e a minha função é pegar esse research todo e transformar ele em posições do mercado. Então eu acho que essa é um grande diferencial nosso e facilita eu ser economista. Eu acho que o diálogo com o meu time de research ele é muito direto. É, Pela minha experiência, eu acho que o fundo tem um certo dinamismo, assim, não é um fundo de curto prazo, ele é de posições mais estruturais, mas a gente reage mais ao mercado, talvez, do que um fundo que tem posições e não mexe nelas. Tá? Eu acho que isso aí eu acho que é uma característica muito marcante do fundo. E a minha vinda para Opportunity, eu acho que abre um complemento, né? Eu acho que a gente tem todo esse lado macro e o Opportunity é eminentemente uma casa de ações. A gente tem uma expertise de equity de 25 anos, mais de 25 anos aí. Tem um time muito sólido de análise, tem mais de 20 analistas cobrindo as empresas aqui no Brasil, com muita experiência. Então um grande desafio desde que eu vim para cá foi tentar me integrar a esse grupo e tentar também ser um fundo que consegue buscar esses melhores casos aí de stock picking dentro da casa. Acho que só para complementar uma coisa, acho que pode ficar bem bacana para a gente dividir com o pessoal, tentar trazer de uma forma didática, por exemplo, eu tenho um fundo de ação convencional, o que diferencia hoje, por exemplo, um fundo de ação convencional, um fundo que realmente compra ações e busca aquele trade de valor, com hoje a análise macro da opportunity em ações?
O meu fundo não é um fundo de ações, tá? Então é Exato. diferente, tá? O fundo de ação, eu acho que na casa a gente tem fundos tradicionais, mais característica de ações que tem esse perfil de buscar valor, de ter posições mais de longo prazo, buscar o prêmio em ações que estão subvalorizadas, através de Uhum. muita análise e muita pesquisa. O meu fundo, o fundo que é da minha equipe, é um fundo macro, e a diferença é que ele é mais dinâmico, ele tem mais flexibilidade, ele não tem um compromisso com o benchmark de bolsa, então eu posso estar long, estar short, estar zerado e estar em outro país, como a gente fez agora na crise. Então, ele tem essa característica de uma maior flexibilidade, entendeu? É, acho que uma pessoa física, um investidor que está buscando investimento, a diferença é que talvez ele vai buscar no fundo de ação quando ele já tem uma ideia, eu quero ter uma participação de ação na minha carteira. Então faz sentido ele comprar um fundo de ação, seja um fundo passivo, que tem um chamado long only no mercado, né, que está basicamente quase 100% comprado o tempo todo, e aí ele vai ter uma exposição que ele vai conhecer, ou se ele quiser dar um pouco de discricionalidade para o gestor, ele tem um fundo long bias, em que o gestor pode aumentar ou diminuir a exposição em bolsa, mais basicamente bolsa local, tá? Bolsa brasileira. Uhum. Pode fazer algumas outras coisas, mas o foco maior dos fundos long bias tende a ser a bolsa brasileira. Então, esses são os fundos de ações e a gente tem fundos com essa característica na casa. A gente tem o Selection, Long Bias, que fazem exatamente isso. O Selection é um fundo que está mais comprado o tempo todo, e o Long Bias é um fundo que flutua mais a posição e pode ter posições até em outros mercados. E o multimercado é uma versão um pouco, aí é o contrário, é quando o investidor quer ter uma parte da carteira que ele está diversificando esse risco. Ele não quer tomar a decisão diretamente em qual ativo ele quer ter, ele quer delegar essa gestão por um gestor especializado e uma equipe especializada. Então, o gestor vai ter que decidir a hora de estar em bolsa, decidir a hora de estar em juros, decidir a hora de estar lá fora. E isso cria na carteira, teoricamente, um portfólio mais diversificado e um ativo que é menos correlacionado com os índices domésticos. Então, isso tende a gerar um ganho de eficiência na carteira dele. Acho que a diferença é essa. Eu acho que não tem melhor ou pior nas características. Eu acho que você tem que compor o portfólio Com de acordo com certeza. o seu perfil de risco, muito importante, e com o seu horizonte de investimento. Um ponto que a gente também gosta sempre de trabalhar com os clientes é a questão desse horizonte, né, de montar realmente o planejamento de longo prazo e esse horizonte de investimento, de planejamento, ter uma estratégia de multimercado, de ações, com horizonte de alguns anos, né, 2, 3, 4 anos assim, e também a parte de previdência. E aí a gente comentou um pouquinho antes de começar aqui que tem um fundo de previdência também da Opportunity. Queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente se existe alguma diferença estrutural hoje quando vocês enxergam uma estratégia de previdência dentro da casa. Não, assim, em termos de postura, a gente tenta replicar basicamente o nosso multimercado total. Os nossos melhores ideias de investimento estão no nosso fundo multimercado. A gente não tem cabeça diferente em relação aos mercados para diferentes fundos. A gente faz o Legal. melhor possível e coloca no nosso fundo. A diferença do fundo de previdência é que existe uma série de restrições institucionais. Você tem limite de ativos que você pode ter lá fora, tem limite de alavancagem, limite de derivativos. Então, você tem que ser ele acaba sendo um instrumento um pouco mais amarrado. Você não consegue replicar perfeitamente as estratégias que você tem do fundo multimercado dentro do Previdência. Mas eu diria que no longo prazo deveria convergir o retorno dos dois. Assim. E eu acho que a indústria de previdência ela caminha para uma sofisticação que eu acho que vai acabar caindo muito dessa rigidez institucional. Eu acho que a tendência é que você flexibilize cada vez mais o universo de investimento dos fundos de previdência. Eu acho que o investidor só tem a ganhar com isso. Ele abre diversas
diversas possibilidades. E o fundo de previdência ele se encaixa melhor até num perfil, porque o investidor tende a entrar com uma cabeça mais de longo prazo, né? Exato. Fora a questão tributária, né? Se a Fora gente a tiver questão ali tributária. um regime tributário regressivo, a gente querendo ou não já tem ali pelo menos uma eficiência com relação a eventuais resgates ou contratação de renda com um veículo de investimento via fundo, né? Convencional. Exatamente. Então eu acho que é isso. Acho que aí tem que compor o portfólio aí de acordo com o perfil de cada um. É difícil dar qualquer palpite sobre o portfólio ótimo das pessoas, né? Cada Ah, um não, tem com que. certeza. É sempre pensar nessa diversificação, esse É, equilíbrio de pratos, para no fim do dia realmente a gente compor uma estratégia olhando ali no médio e longo prazo. Bom, Marcos, exatamente. até para a gente já conduzir aqui para o encerramento do bate-papo, eu queria que você compartilhasse um pouquinho também com a gente o que vocês estão enxergando agora de uma maneira geral, né? Fora a questão da cautela, mas acho que um pouco mais direcionado na parte setorial, que você comentou, poxa, foi bacana você ter falado para a gente, realmente a gente viu isso, uma posição de mais de longo prazo, pensando no setor de tecnologia. O que vocês enxergam aqui? Você comentou da questão da Vale aqui no Brasil, o que mais vocês enxergam como, vamos lá, setores menos afetados depois desses 2, 3 meses de isolamento e que vocês eventualmente começam a olhar com bons olhos? Eu acho que foi isso, basicamente, né? A gente está buscando valor nesse setor, setores mais tem pouco que está menos ligado à economia real, tá? Então esse setor é menos ligado depende da abertura, né, para funcionar, né? Uhum. Então esses retailers online ele captura um pouco essa ideia, né, de que você não depende da abertura aí para performar. Eu acho que os fora Vale, eu acho que tem algumas empresas aí ligadas à exportação, acho que o câmbio vai ficar desvalorizado por um tempo. Então, sei lá, Suzano, Clabin, eu acho que todas essas, eu acho que tende a se beneficiar aí desse câmbio um pouco mais desvalorizado. Acho que ter alguma coisa na carteira, acho que faz sentido. A gente está achando, nosso time de equity, que os bancos estão ficando baratos, mas aí eu acho que ainda muito, eu particularmente acho que é ainda muito volátil, né, o ambiente de recessão forte. Eu acho que a gente está começando a olhar essa parte de bancos que tá ficando mais atrativas. Tem Bradesco, Itaú aí, a níveis bastante baixos historicamente, em termos de valuation. Mas o ambiente continua bastante desafiador. Então aí eu acho que vai ter um pouco mais de volatilidade no curto prazo. E é o que a gente está vendo, né? Uhum. Cada notícia econômica aí, esse setor balança bastante. E tinha a questão estrutural aí das fintechs tal, que estavam incomodando o setor. Mas estão chegando a níveis bastante atrativos aí, que eu acho que vale a pena começar a olhar. Acho que entra pelos dois lados, né? O bancário a gente comentou muito com os clientes no começo do ano, com uma tendência de redução de juros, naturalmente com a evolução aí dessas fintechs, espremendo a margem, um spread de crédito menor, poxa, teria uma tendência um pouco menos favorável para o setor bancário. No entanto, quando a gente pega uma crise no meio do caminho, a gente fala de recuperação de algumas empresas, alavancagem, um crédito, enfim, pode eventualmente melhorar a questão de margem operacional, né? Acho que é muito disso também que é um reflexo desse cenário. E, bom, Marcos, acho que para a gente aqui o que eu gostaria também de que você deixasse, a gente gosta de sempre terminar o nosso bate-papo com uma mensagem um pouco mais positiva da retomada, de boas perspectivas em níveis Brasil e fora do Brasil. Hoje, o que vocês enxergam para poder compartilhar com o pessoal? Eu acho que, primeiro, do ponto de vista de Brasil, eu acho que a doença está preocupando, eu acho que tem que ter cautela ainda, eu acho que não é hora de, de estar muito agressivo, eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de tranquilidade. Eu sou tenho um viés um pouco mais otimista, talvez, para o ano que vem. Acho que esse arranjo político que está começando a aparecer, eu acho que ele vai acabar parando de pé, assim, ele é bem instável, ele é bem turbulento, ele é bastante cheio de ruído,
mas eu acho que é o Brasil de sempre, né? É o Brasil Uhum. do presidencialismo de coalizão, em que você distribui cargos, e eu acho que não tem nada, não tem nenhum demérito nisso. Acho que o governo errou em ser muito conflituoso no começo e agora está partindo para um acordo. Eu acho que isso não vai ser fácil, porque eu acho que vai ser um processo cheio de atritos no Brasil, e eu acho que a equipe econômica sempre vai estar no meio desse processo aí, talvez, algumas vezes tomando tiro aí que pode criar estabilidade. Então, eu acho que por isso eu acho que é um processo muito instável no Brasil, mas eu acho que se a gente atravessar a pandemia, eu acho que ano que vem a gente retoma aí uma agenda mais positiva. Vamos torcer. Eu acho que a recuperação vem. Se a gente estabilizar aí a pandemia, eu acho que a recuperação naturalmente vai aparecer. Sobre os Estados Unidos, eu estou mais otimista. Acho que os estímulos foram monstruosos. Acho que o volume de estímulo que está na economia é impressionante. Acho que isso vai dar uma certa base para o mercado buscar risco. E principalmente, eu acho que lá esse pano de fundo da doença aí, que é o carro-chefe, eu acho que as notícias estão sendo encorajadoras. O lockdown foi muito efetivo, derrubou a curva em todos os países, o número de contaminados está caindo, e eles têm uma estratégia de saída, vamos dizer assim, né? Muito teste, contact tracing, né? Você ir atrás de quem está se contaminando de novo. A população mais esclarecida, eu acho que também está ajudando, porque o uso de máscara, evitar grandes aglomerações, eu acho que pode ser que a gente esteja criando uma ponte aí que aguente até a gente ter uma vacina, que só vai acontecer, eu acho, no começo do ano que vem. Então a gente tem 6 meses aí para atravessar com essa cautela. Eu acho que com esse volume de recursos que está na mesa, de estímulos que tem na mesa, eu acho que o mercado vai na frente. A economia ainda vai demorar para responder. Acho que vai passar alguns meses aí antes da gente ver uma retomada americana para valer. Mas eu acho que o mercado já está indo na frente, né? Eu acho que tem essa característica. O mercado está olhando para além desse processo. Se a gente conseguir estabilizar a mesma doença, não ter nenhuma segunda onda, eu acho que a gente caminha num cenário positivo nos Estados Unidos. Ah, isso é bom. Bom, pessoal, é sempre importante a gente relembrar, né, que por mais que seja, como a gente inclusive compartilhou essa também opinião em algumas outras oportunidades aqui com os nossos clientes, o momento de crise, ele pode sim ser um momento desafiador para as nossas famílias, para o nosso convívio realmente social. No ponto de vista de finanças, dos nossos investimentos, é sempre importante estar próximo do assessor, estar próximo desse tipo de informação, por exemplo, que o Marcos compartilha com a gente. Por quê? Porque eventualmente criam-se, né, boas oportunidades de montar um planejamento financeiro, olhando um horizonte mais de longo prazo, porque, como você comentou, várias oportunidades foram criadas com desconto acima do que era esperado, né, como reflexo dessa crise, mas de maneira geral é importante a gente sempre relembrar esse ponto, tá? Lembrando aqui que a gente vai depois deixar esse bate-papo gravado no YouTube da WFlow, do WFlow TV, e vocês podem também compartilhar com os amigos. Lembrando também que é muito importante esse relacionamento próximo com o assessor, com nossos profissionais hoje da WFlow, em caso de dúvida, em caso de, poxa, quero pensar em reestruturar meu portfólio, quero conhecer um pouco mais da Opportunity, dos fundos da Opportunity, a gente está aqui justamente para isso, para trazer esse tipo de informação, e contem sempre com a gente. Marcos, queria agradecer a sua participação aqui com a gente hoje, obrigado pelo seu tempo, por compartilhar as informações com a gente, é sempre um bate-papo bastante instrutivo, eu tenho certeza que agregou bastante no nosso tempo hoje. Muito obrigado pela oportunidade. A gente está sempre à disposição aí para falar dos nossos cenários e ser bastante transparente com as nossas posições. Isso é legal. Obrigado, gente. Boa noite a todo mundo e não esqueçam de compartilhar depois a live com o pessoal.